A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Para quem não sabe, né, vamos estar fazendo uma live hoje, né, nós divulgamos aí na página da IPEG do Jardim Moreira, né, está aqui comigo meu amigo pastor Leandro Santos, né, juntamente meu amigo presbítero Marcos Mendes, né, e eles vão estar falando sobre um tema sugerido, um tema muito importante, né, um tema, né, que vai estar falando sobre depressão e os males da vida. Então já gostaria de estar pedindo a todos aí que puder, esteja compartilhando essa live aí, que eu creio que vai alcançar muitas vidas, né? Eu creio que através dessa live, pessoas podem ser curadas, podem ser saradas. Então, que vocês possam estar compartilhando, tá bom? Que é um tema muito importante para a vida de cada um de nós, tá bom? Também quero estar avisando aos irmãos, nós estamos fazendo essa live porque nós temos um canal no YouTube. O nome do canal é Pregação IPEG. Ali nós colocamos, né, bastante palavra, bastante pregações. E como todos sabem, a gente não focamos placa de igreja, mas sim a palavra do Senhor. E ali de algumas pessoas que estão assistindo comentou, né, várias pessoas comentou e falou assim que poderia estar fazendo um podcast, né, do pastor Leandro e também do presbítero Marcos Mendes. E no momento não temos como estar fazendo esse podcast, mas se Deus permitir, em breve estaremos fazendo sim. Então vamos estar fazendo essa live e eu creio que vai ser bênção, e eu peço que todos estejam assistindo, tá bom? Que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqueles que tiver alguma pergunta, esteja perguntando na live aí, alguma curiosidade, né, que eu vou já estar dando oportunidade aqui, né, para eles estar apresentando, e no momento que eles quiserem já estar falando sobre esse tema, ele pode estar falando, tá bom? Né, gostaria já passar para o meu amigo aqui, pastor Leandro Santos, pode estar se apresentando, falando algo. A paz do Senhor para todos, né? Uma honra estar aqui mais uma vez, agora em uma oportunidade de poder falar de um assunto tão interessante, né? Realmente nós ficamos felizes pelo resultado da página da IPEG, onde tem as nossas pregações lá, e houve um comentário na pregação do Marcos Mendes, né? Para nós estarmos juntos aqui falando alguma coisa da parte de Deus, um assunto importante para essa geração, né? Nesse momento em que a depressão está em alta, onde os males da vida as pessoas têm dificuldade de enfrentar. Então nós gostaríamos de, nessa oportunidade, falar disso com uma enorme graça de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado uma vez mais aqui nesta noite. Deus abençoe os irmãos. Gostaria que o Marcos também se apresentasse aí, e que a gente já inicia. Pai Senhor a todos os irmãos que estão em casa a essa hora. Queremos aqui primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estar sempre falando um pouco da sua palavra e falando de um tema que é de suma importância, sobre depressão e males da vida. Vamos estar aí iniciando esta live falando sobre certas dificuldades em que pessoas se encontram com esses problemas. E hoje eu tenho a certeza que enquanto você estiver nos assistindo aí da sua casa, essa palavra vai falar ao teu coração de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Eu tenho a certeza que cada palavra que nós temos ministrado em cultos aqui na Igreja IPEG, no Jardim Moreira, aonde são colocados ali no Facebook e no canal do YouTube, ali são mensagens em que Deus tem falado com vidas, e vidas têm assistido vídeos lá e têm refletido nas mensagens, principalmente do presbítero Leandro e de todos os demais pregadores, né? Mensagens poderosas que impactam as nossas vidas, irmãos. Amém? Então, como todos sabem, vamos agora estar iniciando, né, na parte sobre o tema sugerido. E como eu disse, né, compartilhe, né, comente aí, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar fazendo, tá bom? Aqui eu não vou estar perguntando, vou deixar eles à vontade, né? O tema
eles já sabem o que vão falar, então deixa Deus usar ele grandemente aqui para falar conosco, né? Meus irmãos, de uns tempos para cá, né, essa palavra depressão, nós sabemos bem que é uma doença mental, né, em que muitas pessoas aí passaram e vão passar. É bem verdade que, segundo a Organização Mundial de Saúde, diz que mais de 300 bilhões de pessoas têm sofrido de depressão. E esse número, presbítero Leandro, a tendência é sempre aumentar. A depressão, ela, por muitas das vezes, ela é confundida aí, né, Leandro, com a tristeza, né? Uma tristeza, só que tem tristeza que é 2 dias ela passa, mas a da depressão ela não passa, né? E é muito difícil ali chegar num ponto de saber como que trata uma depressão, né? Como saber que a pessoa está deprimida, passando um problema. É muito difícil ali constar no momento que ela está vivendo a depressão. Só vai descobrir que a pessoa está com essa depressão ou passando esse momento difícil muito tempo depois, quando a depressão estiver bem enraizada. Bem enraizada. Tem muita gente que diz, pastor Nilson, que depressão é frescura. Tem muita gente que diz que depressão é preguiça. Ou tem pessoas que dizem que para resolver o problema de uma depressão é apenas jogar um cabo de uma enxada, irmãos, na mão dessa pessoa que está passando um problema, né, ali mental, e diz: só ir carpir um terreno de 10 por 25 e o seu problema está resolvido. Mas eu quero dizer para você que tem que ter cuidado, tem que cuidar-se, tem que ter, né, esse, como que eu posso dizer, cuidado e olhar para a pessoa diferente, porque, né, a pessoa no momento que está deprimido, você não sabe o que passa na mente da pessoa, você não sabe como que ela se encontra nesse exato momento. A depressão vem nos dizer que é como se fosse engolir o seu próprio funeral, né? É como se encontrar dentro de um quarto escuro, sem janela e sem porta. A pessoa está com a sua mente aprisionada. Ela está aprisionada, presbítero Leandro. Algo interessante aí que eu pude observar, né? Muitas das vezes, né, nós julgamos a pessoa, né? Sempre como eu falo aqui na igreja, muitas das vezes nós julgamos a pessoa e não nos colocamos no lugar da pessoa, né? E o que o nosso irmão disse aqui é algo sério, né? É difícil. Só quem está passando sabe o que é difícil, né? É interessante o ponto de vista do irmão Marcos falou sobre a depressão. Eu vou falar minha parte aqui, esvaziar já, irmão Marcos? Pode esvaziar. Que aí fica mais fácil, né? Pode abaixar o microfone, pode deixar o mínimo que você puder do microfone baixo. Esse é o mínimo? É muito microfoninho, pastor. Mas eu vou tentar falar aqui de uma forma aqui que a gente pode compreender. Nós vamos ver situações na Bíblia Sagrada que pessoas que passaram por esta situação, e eu gostaria de falar um pouco de Elias hoje, também de Davi, né, que são pessoas que eu vi que enfrentou, Jonas também enfrentou isso aí, mas Elias e Davi e o apóstolo Paulo são pessoas assim que eu vejo que é muito bonito como eles passaram por isso, enfrentaram isso aí. A depressão, existe a depressão e os males da vida, né? E a depressão ela só vem pelos males da vida. Quando a pessoa não entende, né, os males da vida, quando ela não consegue lidar com isso. Então a gente tem que prevenir para não dar, né? Todo mundo tem um gatilho, todo mundo tem um limite que nos leva a esse ponto de depressão, né? Existe um rapaz que eu conheci, né, de falar. Conheci o rapaz que ele separou da esposa, até aí já estava enfrentando um momento difícil, né, que é a separação, qualquer separação dói, mas ele estava tentando viver, e nesse período ele foi morar com o pai dele, não tinha sua mãe, tinha só o seu pai, e aí o seu pai veio a falecer. Quando seu pai faleceu, ele resolveu se matar,
Então, assim, todo mundo tem um gatilho, né? Porque o ser humano ele não está acostumado com perdas. O ser humano ele não está acostumado com os males da vida. Então, a gente tem que se prevenir e de tudo que a gente pode perder, de tudo que a gente pode perder. Hoje nós estamos aqui, mas estamos com a nossa mão, estamos com a nossa saúde, mas a gente não sabe se vai terminar a vida com esse dedo, com essa mão. A gente não sabe se vai terminar. Então, a gente às vezes nem se prepara para perder uma mão, para perder um braço, não se prepara para perder um carro. A gente não está pronto para isso. A gente às vezes não está pronto para perder a mãe, não está pronto para perder um filho. Então essas perdas, cada um tem o seu gatilho. Todo mundo tem o seu gatilho. Tem pessoas que vai tirar a vida porque ele depositou tanta esperança no relacionamento dele que quando o relacionamento dele termina ele quer tirar a própria vida, né? Então existe uma prevenção. E o interessante de uma prevenção é que assim ela vai evitar o impacto e vai evitar até que você morra. Porque quando você entra no carro que tem um cinto de segurança e o airbag, ele não vai evitar o acidente. O cinto de segurança ele não vai evitar o acidente, o airbag também não vai evitar o acidente. Mas quando você bater, ele vai reduzir o impacto no máximo e você vai conseguir sair vivo. Então, o mais importante é trabalhar sempre a mente. A gente cuida do corpo, né, da nossa saúde. Às vezes a gente para de tomar refrigerante, para de comer massa, a gente vai cuidando do corpo, a gente cuida do carro, a gente cuida da casa, a gente cuida de tudo. E a mente também ela tem que ser cuidada. É muito importante a gente desbloquear a mente em certos pontos para não ficar preso a uma situação só. Então desbloquear a mente é muito importante. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele sabe viver angustiado, sabe viver feliz, ele sabe viver em todos os momentos, porque ele desbloqueou isso aí, ele desbloqueou. Você pode ver que Jó, ele é um de que ele estava pronto para as perdas. Ele estava pronto para perdas. Tanto é que ele sabia que tudo aquilo que você pode perder, não é seu. Não é seu. Quer dizer, eu posso perder meu carro hoje? Posso, então não é meu. Posso perder essa mão hoje? Posso, não pertence a mim. Jó ele tinha essa certeza. Tanto é que quando ele perdeu tudo, né? Tudo que ele perdeu de bens materiais e até os próprios filhos, quando ele perdeu, ele falou assim, em outras palavras, dizia, eu não tenho nada, que ele falou assim, Deus me deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então quer dizer, ele estava pronto para as perdas, né? Ele estava pronto para as perdas. E para nós estarmos prontos para as perdas, nós temos que desbloquear a nossa mente. E a nossa mente é tão interessante que funciona assim. O pastor Nilson, eu ponho o feijão onde? Por baixo ou por cima? É por cima, né? E você, Mamaca? Mamaca é maranhense. Por cima, né? Então assim, se eu pôr por baixo, não, eu vou servir o pastor Nilson agora. Coloquei o feijão por baixo, como que você vai ficar? Estranho, né? E você, Mamaca? Então, para você ver que a nossa mente, ela tem um bloqueio pequeno. É um bloqueio, parece uma coisa minúscula, mas já está bloqueado. Quer dizer, qual que é errado? É pôr por baixo ou pôr por cima? Tanto faz. Por baixo, por cima ou por lado, nenhum dos pontos estão errados. Mas a nossa mente já entende que está errado. Quem costuma colocar por cima, entende que está errado colocar por baixo. E quem costuma colocar por baixo, entende que é errado colocar por cima, né? E quem coloca do lado, acha que é errado dos dois lados, dos dois jeitos, porque a própria mente já está avisando você que está errado. Quer ver uma coisa aqui? Até a cultura de outro país, tem mulheres que só mostram o olho, que ela não mostra o rosto de jeito nenhum. E para você explicar para ela que não tem nada errado, para você explicar no outro país que tem uma cultura que não está nada errado ela mostrar o rosto, como você vai convencer dela disso? Você não consegue convencer, porque o ensino dela já bloquearam a mente dela. Então, quando a gente está em uma situação difícil, o que a gente mais precisa é desbloquear a mente. E acredite, isso não é feito da noite para o dia. A gente não tira costumes que nos prejudicam da noite para o dia. A gente não tira. Então, isso é o agravante. Porque quando a gente chega no ponto que, assim, a gente não se prepara para perdas, a gente pode perder nossa mãe amanhã, a gente pode perder nosso pai amanhã, a gente pode perder os nossos filhos amanhã, a gente pode. Quando a gente não se prepara para isso, existe um gatilho que pode nos prejudicar. Existe um gatilho que pode nos prejudicar nesse sentido. Então, pessoas hoje que podem perder a mãe e tirar a própria vida, perder a esposa, tirar a própria vida, pegar o pai e tirar a própria vida. Então, Jesus, ele nos ensina a enfrentar os males da vida, que os males da vida vão vir.
mas Ele estará conosco em todos os momentos. Ele disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo fala assim: eu sei passar angústia, eu sei ser feliz, eu sei passar necessidade, eu sei enfrentar a vida, porque a vida é assim, a vida ela bate na gente todo dia, e a gente tem que procurar aprender com o mal que vem sobre nossas vidas, né? A própria Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles, né, que são chamados para o seu propósito. Então, ou seja, todas as coisas contribuem. Então, quando alguma coisa ruim acontece em nossas vidas, nós temos que tirar proveito dela de alguma forma. José, ele tira proveito das situações, em todas as situações males, ele tira proveito. Ele era escravo e ele virou governante da casa. Ele era escravo e ele virou lá o chefe da administração da prisão. Ele era o chefe da administração da prisão e ele virou governador do Egito. Então José, ele alicerça a sua fé em Deus. O irmão Marcos, nós estávamos conversando que existem 3 formas de vencer a depressão. Que a depressão vem através dos males da vida. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua chave. Então quando você se prepara a sua mente para perdas, você fica pronto você fica alicerçado para enfrentar. Opa, perdi minha mãe. Vai doer? Lógico que vai. Vamos chorar? Vamos. Mas nós vamos entender que isso não é limite para tirar a nossa vida. Isso não é o limite para te dar uma depressão. Porque a sua mente vai estar pronta para isso. Não, amanhã eu posso perder minha mãe. Como estava a mente de Jó. E existem 3 coisas, o Marcos até comentou comigo, né? Um é o tratamento, né? Nós tem psicólogos aí, psiquiatras, são pessoas maravilhosas. Eu conheço 2 particularmente. Não sei se eles vão estar assistindo a live, né? Acho que eu nem avisei eles que ia ter. Mas enfim, o Fernando Fernandes, né? Que foi o psicólogo que me ajudou muito. Eu passei com 8 sessões com ele e hoje eu tenho uma estrutura assim, uma cabeça para poder enfrentar mais a vida, os problemas que a vida vem através dele, né? Que ele foi uma bênção, um instrumento de Deus na minha vida. Tem a Dani Rodrigues também, uma psicóloga extraordinária, uma bênção no amor de Deus também. São pessoas que depois, se vocês tiverem problema, quiser nos procurar para entrar em contato com essas pessoas, é muito bom. É um tratamento que ajuda, e ajuda muito. Uma conversa com pessoas que têm a técnica, né, de tirar você de uma janela que você fica preso, né? Tem gente que olha uma janela só. Quantas janelas tem em sua casa, Momato? Tem uma janela? 2, aí glória a Deus, né? Então, ou seja, não dá para ficar olhando numa janela só. Você tem que às vezes tirar, né? E às vezes a pessoa fica numa janela só e não consegue olhar para o outro lado, né? Uma das coisas importantes é o psicólogo. Quando você chega num estágio terrível, aí tem que ser remédio, né? Remédio para poder tratar e trazer a alegria de volta. E quando você chega ao terceiro, né? O terceiro que é a fé. A fé é super importante para você sair dessa situação. A fé em Deus, né? Deus nunca vai desprezar se você abrir o seu coração, chorar, gritar, clamar. Deus nunca vai abandonar você, né? Então acho que é muito importante, irmãos, você fazer isso aí. Nós pregamos isso aqui uma terça de campanha, que é muito importante gritar, é muito importante clamar. Então é muito importante você, num tempo desse, gritar mesmo, falar com Deus, não há loucura nenhuma. E pode ter certeza que Deus escuta o grito que sai da nossos lábios, da nossa boca, e também escuta o grito que está dentro da alma. Então é isso que é importante lidar com isso aí, né? Então você vê que Elias chegou a um ponto de pedir até a morte. E às vezes o pessoal fala assim: mas tem que ser crente, tem que ter fé, tem que ter essa coisa toda, né? Elias não tinha um psicólogo na época, não tinha um psiquiatra na época, né? Mas ele tinha fé. E mesmo a fé dele sendo tão forte, né, tão poderosa, ele ainda assim entrou em depressão, entrou debaixo de uma árvore e pediu a morte. E mesmo assim o anjo alimentando ele vai para uma caverna. Então não é uma coisa fácil de lidar, não é uma coisa que é bobeira ou é besteira, não. Então sim, a fé é muito importante nesse momento. Então se fosse assim, irmão, Elias nunca poderia ter entrado em depressão, porque, rapaz, um crente igual ele, que respondia: cai fogo do céu, não há chuva, né? Falou para a mulher que não ia acabar o azeite da botija, né? A farinha não ia acabar enquanto não acabasse o período de seca e viesse a chuva, né? Então assim, você vê um homem totalmente estruturado, um homem de Deus que viu o sobrenatural, mas que se decepcionou, porque o que ele achava que ia acontecer é que todo mundo ia se converter depois daquela situação, e não aconteceu. Então, ou seja, ele entrou em depressão, mas o próprio Deus foi em socorro a ele. Então assim, quando a ajuda da terra faltar,
a do céu sempre estará presente. E é assim que eu quero encerrar a minha fala nesse momento e deixar o irmão Marcos agora, esse profeta de Deus, falar aí. Leandro deixou bem claro aqui pontos, né, magníficos, pontos que até eu mesmo fiquei surpreso, né, de estar escutando esse homem. E é bem importante para nós entender que a depressão, ela tanto pode acarretar em uma pessoa adulta, como uma criança, ou como alguém de terceira idade, né? E tem pessoas que dizem que isso nunca vai chegar até ele, ou nunca vai chegar até ela, porque, né, diz que está num patamar um pouquinho elevado, ora bastante, jejua bastante, né? Só que nós temos que entender que quando certos problemas e dificuldade eles nos atingem, querendo ou não, vai romper a nossa armadura, né? Vai romper a nossa armadura espiritual, né? E rompendo a armadura espiritual, é claro que alguns bloqueios, né, vão ser atingidos. E eu achei muito interessante que não somente, como que eu posso dizer, pessoas vão estar, como que eu posso dizer, imune a essa depressão. Muitas pessoas pensam que são imunes, mas só que não, porque nós vamos ver que muitos homens de Deus passaram por momentos difíceis, como o pastor Leandro acabou de dizer. Elias teve o seu momento difícil. Um homem que eu muito admiro na Bíblia é o próprio Moisés. Moisés, nós vamos ver que quando Deus ele chama Moisés para que Moisés pudesse libertar ali o povo de Israel, a Bíblia diz que Moisés, presbítero Leandro, ele liberta o povo. Só que quando ele liberta o povo, a Bíblia diz que são mais de 600 mil homens, a pé, sem contar mulheres e sem contar crianças. Eu quero ser um pouco atrevido aqui dizer, se for para dizer sem contar mulheres e sem contar crianças, no meu raciocínio, Marcos Mendes, eu conto aí que tinha mais ou menos 2 bilhões de pessoas. Imagina aí 2 mil bilhões de pessoas falando assim para Leandro: Leandro, eu quero água. Leandro, eu quero comer. Leandro, olha o sol. Leandro, olha a chuva. Leandro, nós não temos nada, estamos à mercê do perigo. E quando Moisés ia escutando isso, é claro que vai ali na sua mente e vai ficar mil, né? Problemas estão falando para ele, dizendo: Moisés, o que nós vamos fazer? Eu vejo agora as pessoas ali lançando peso sobre Moisés. Um peso está sobre as suas costas. E eu quero dizer para você que ninguém é Superman. Ninguém é Superman, ninguém é Mulher Maravilha. Todo mundo está sujeito a passar pelo momento de depressão. E Moisés, ele passou por esse momento de depressão, um momento ali que ele teve, que ele olhou para o céu e disse: Deus, é melhor eu morrer, porque havia uma carga sobre ele, né? Só o que falta nos dias de hoje é a pessoa pedir socorro. A pessoa está passando um momento difícil, um momento ali que para ela não tem saída, um momento que parece que não tem escape. Só que eu quero dizer para você que o momento que você está vivendo, o momento que você está passando, tem escape, tem saída, né? Você não está preso sozinho. O próprio Davi, quando ele esteve em uma situação muito difícil, ele vai clamar em um Salmo de número 142, versículo 7, ele vai dizer assim: tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu dê glórias ao teu nome, para que eu te glorifique. Ou seja, a alma estava aprisionada, né? Eu vejo Moisés, né? Ele, de tanto ouvir as pessoas dizer: Moisés, eu quero água, Moisés, eu quero beber, Moisés, o que nós vamos fazer? Aquele peso foi se juntando até ele pedir socorro para Deus e dizer: Deus, esse povo é seu, foi o Senhor que me deu a direção para tirar, e sozinho eu não posso mais levar esse povo. Mas para cada situação, para cada problema, Deus, ele tem uma situação. Para cada tipo de dificuldade que você está enfrentando, Deus, ele tem uma situação e ele tem sim como resolver. Para Moisés, Deus disse: Moisés, já que você não consegue levar o povo sozinho, separa 70 autoridades para que eu possa derramar um pouco do seu espírito sobre cada um, para que eu possa capacitar. Ou seja, tem problemas que você está passando, você não pode passar sozinho. Compartilhe, peça socorro, né?
peça socorro. Me lembro bem que um amigo nosso, eu conversando com ele, e não sabia os problemas que ele estava passando. Eu não sabia. Ele estava passando por um momento muito difícil, porque é muito fácil, que nem o pastor falar, a gente julgar alguém pela capa. É muito fácil você passar na frente da casa de alguém e dizer: a casa não tem reboque, é muito feia, sendo que você nunca entrou lá dentro para saber como que se encontra esta casa. Então eu comecei a conversar com esse colega e com outros colegas. Ele começou a dizer: irmão Marcos, eu estou passando um momento muito difícil, eu preciso conversar e preciso comentar o que está acontecendo. Eu falei assim, né, vamos conversar. Conversando com ele, ele falou assim: a minha vida está um caos, acabei de perder o meu casamento, acabei de perder e vi os meus filhos ir embora pela porta de casa. Ou seja, isso é um problema, isso é uma barreira que ele vai ter que enfrentar a qualquer hora, e ele estava enfrentando sozinho, sem pedir ajuda. O que eu falo para nós esta noite é que você, nós devemos pedir ajuda para Deus. Que nem o pastor Leandro falou, eu comentei sobre 3 maneiras de se tratar a depressão. Uma é com remédios, e a segunda é com bate-papo, né? Ali uma troca de ideia, e a terceira é a fé. É a fé. Quando os 2 resultados não teve finalidade, você tem um terceiro recurso: a sua fé. A sua fé. E ali eu conversando com ele, e ele comentando com alguns amigos nossos, talvez o Carlinho vai estar vendo esta live e outros amigos também. Ele falou assim, eu não vou citar o nome do irmão, ele falou assim: irmão, é o seguinte, parece que para mim não tem saída, estou desempregado, estou sem família, então para mim não tem mais por que continuar vivo, para mim não tem mais como continuar nesse mundo. Ele falou assim para nós: é melhor me matar. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele subiu na cama, pegou um lençol, amarrou na viga da sua casa, lançou o pescoço sobre o buraco do lençol e pulou da cama para se enforcar, porque ele viu que não tinha saída para ele. Ele viu que ninguém olhava para ele, porque a depressão, ela causa isso, ela causa como se você estivesse invisível e ninguém está te vendo. Só que entenda, nesse momento que você está vivendo, Deus está te vendo e Ele sabe como que você está. O que resta para você é só pedir socorro. E naquele momento, quando ele sobe na cama e ele se joga, ele disse que a viga, ela se rompeu. Ela se rompeu. Ela se rompeu. Sabe o que eu entendi? É que até no último momento, enquanto você tiver fé, ainda tem salvação. Ainda tem salvação para você. Ah, irmão, mas ninguém me ouve. Eu sou desprezado por todos, né? Ninguém está me vendo. Mas eu digo para nós, Deus está nos vendo. Deus está nos vendo, né? Porque sabemos bem que essa depressão, como já fizeram pergunta, o que ela é? Acabei de falar no começo, é uma doença mental. E se é doença mental, presbítero Leandro, tem cura. Sim, tem cura. Assim como uma dor de cabeça quando você sente. Assim como Moisés ele pediu socorro para Deus e Deus o socorreu. Assim como Elias, o pastor Leandro comentou aqui, agora a gente fica até sem argumento, irmãos, né? O homem está cheio, a gente fica até sem argumento, né? Para poder comentar esses assuntos. Assim como Elias, o problema é o seguinte: Elias, quando ele desafia 850 profetas de Baal e de Azera, e quando ele decide, pastor, matar a fio de espada, presbítero Leandro, quando ele decide matar a fio de espada aqueles profetas, Acabe diz para Jezabel, e Jezabel manda um recado para Elias, e o recado é: Elias, já que você matou os meus profetas, eu vou fazer o mesmo com você. E querido, deixa eu falar algo para você. Quem aqui não tem medo de morrer? Quem aqui não tem medo de perder a sua vida? Foi que nem o Leandro falou, é um gatilho, irmão. É um gatilho. Então, isso até um grande homem de Deus, irmão, vai passar pelos momentos difíceis. Dirá eu, um comedor de arroz e feijão. Dirá eu. Olha, eu fico admirado com os professores de alunos, eu fico admirado com os médicos, eu fico admirado com os pastores que têm igrejas cheias, que eles cuidam de várias pessoas. Eu perguntei para o meu filho Cauã, quantos alunos tem na sua sala de aula? Se me falha a memória, ele falou
39 alunos na sala de aula. Perguntei para minha filha Eloá, quantas crianças tem na sua sala de aula? Ela disse, tem 22 crianças na sala de aula. Imagina 22 crianças e o professor ter que falar, Joãozinho senta, Maria senta, e aquilo vira um colapso qualquer hora ela vai gritar, ela vai desanimar, qualquer hora ela vai querer parar, porque ela não aguenta a pressão, e quando Elias, ele escuta isso, quando Elias escuta que Jezabel vai matar, ele vai cortar a sua cabeça, ele pega o seu moço, leva até Berseba, deixa ele lá e decide entrar no deserto. Ele decide olhar para a vida, Leandro. Ele decide olhar para a vida, pastor Nilson, com os óculos escuros. Ele decide olhar para a vida e correr para o deserto para tentar escapar, para quem sabe pedir socorro e encontrar uma solução. Porque quando ele senta debaixo de um pé de zimbro, ali debaixo do pé de zimbro, ele pede a morte. Porque são os males da vida que vão nos causar esses tipos de desespero. São as barreiras que nós vamos encontrar, que nós vamos pedir a morte para Deus. São as dificuldades que nós pensamos que nós não podemos romper, que vai causar pânico e temor e desespero. Querido, eu fico ali admirado quando ele está deitado debaixo de um pé de zimbro. Ele rasga o seu coração, Leandro, e diz assim para Deus, para mim já basta. Porque não sou melhor do que os meus antepassados, não sou melhor do que ninguém, ou seja, eu também sou sujeito a passar problemas e dificuldades, e para isso, Senhor, é melhor logo o Senhor tirar a minha vida, é como o presbítero Leandro falou, o próprio Deus foi o próprio terapeuta de Elias. O que restava para Elias era apenas um pé de zimbro que produzia uma sombra para ele poder colocar a cabeça, mas eu acho admirável porque o próprio Deus vai cuidar da sua depressão, do seu mal. O próprio Deus vai ali dar uma boa noite ali, um bom sono para ele, para que ele pudesse dormir e descansar, porque tem muitas vezes que nós vivemos noites de escuro, sombrio, nós não conseguimos dormir, e ali aquela opressão, aquele mal vai causando, e lógico que logo você vai sentir uma agonia e um desespero. E Elias, Deus deu uma noite de sono maravilhosa para Elias, e para Elias Deus tratou dele apenas com uma botija de água e um pão para ele poder comer, ou seja, para toda ocasião Deus tem um tratamento. Talvez você está passando um momento difícil, mas eu quero dizer para você que nesse momento difícil Deus sabe como tratar, Deus sabe como fazer. Irmão, eu estou em depressão. E para pensar comigo agora, Leandro. Se eu falar assim exatamente para você, que você está passando um problema, você fala, irmão Marcos, eu estou com depressão, eu estou mal, não estou bem. Se eu falar para você, você está com depressão, Leandro, eu vou falar, sabe o quê? Calma aí, vamos colocar aqui no lugar de pessoas. Eu vou falar assim, Leandro, você está com demônios. O que eu vou estar fazendo com o Leandro, se ele está falando que está com depressão, está passando por um momento difícil? Eu vou estar colocando mais uma carga sobre ele. Eu vou estar colocando mais um peso sobre o Leandro. E o Leandro logo vai dizer, como assim? Estou endemoniado, cheio de demônios. Não discordo com algumas pessoas que por trás disso tem algumas raízes diabólicas. Eu não discordo disso. Mas eu quero dizer para você que quando você coloca um peso sobre alguma pessoa que já está passando um problema, você já está cavando o funeral dele. Você já está abrindo uma valeta para ele. Então, antes de você apontar ou questionar ou falar algo, procure conversar com ele, procure ajudar ele primeiro, procure conhecer o problema que ele está passando. Basta uma conversa, um diálogo, um bate-papo, conversa com ele, escuta ele um pouquinho, não vai dizer para ele, para essa pessoa que está passando depressão, talvez você está num momento difícil, não vai dizer para ele assim, que ele está passando um momento de depressão, não vai dizer assim para ele assim, conte comigo, qualquer coisa se precisar, me liga. Quem está precisando de ajuda é ele. Quem está precisando de ajuda é eu. Por que eu vou ligar para você? O que tem para você fazer, faça agora. Converse com ele agora. Ligue para ele. Ligue para ela. Converse. Faça um diálogo com ele. Converse. Porque quem está passando um momento difícil raramente vai pedir socorro. Porque vai ser taxado como chacota. Vai ser taxado como uma aberração.
Porque quando a pessoa está isolada lá no canto, afastada de todos, tem gente que diz assim, é melhor respeitar ele, deixa o espaço dele, não faça isso, porque é nesse momento sozinho que ele está passando, que aqui na mente dele, ó, na mente dele e na mente dela, vai estar aqui, ó, projetando e dizendo, já que ninguém olha para mim, para que eu vim para esse mundo? Para que eu estou nesse mundo? Para que eu vou continuar vivo, sendo que ninguém olha para mim? Estou aqui, isolado num canto. Eu digo para você, não abandone ele, converse, chame ele para particular, faça com que ele fique visível, não deixe com que ele fique lá isolado pensando que está esquecido, porque a depressão, ela é uma que está mais matando hoje no mundo. Quantos jovens têm se suicidado com pensamentos? Aí tem gente que fala assim, não, a depressão não é normal. Não é normal não, irmãos. Não é normal. Só quem passou por esse tipo de depressão sabe como é difícil. Tem pessoas que quando a pessoa está com depressão, ela começa a se mutilar, Leandro. Eu já ouvi pessoas dizer desse jeito. Um amigo meu chegou e falou assim, eu estou com depressão. Ele mostrou o braço dele tudo cortado e falou assim, estou num momento difícil, estou me cortando assim, desse jeito, porque para mim não tem saída e o único prazer que eu encontro para ver se estou vivo é fazendo isso. Aí alguém que estava do meu lado falou assim, é melhor você procurar um trabalho, é melhor você procurar alguma coisa para fazer, é melhor. As pessoas olham para a depressão com brincadeira, mas hoje eu te convido a olhar para a depressão diferente. Eu te convido a olhar para esse tipo de problema de uma forma diferenciada de qualquer outro tipo de doença. É a mesma coisa você falar para um hipertenso e dizer para ele calma, fazendo com que automaticamente ali volte a normal. Esquece, não vai voltar a normal. Basta você conversar. Então, podendo observar aqui o nosso irmão presbítero Marcos Mendes, né? Algo que ele falou, boas palavras. E aí, né, eu jamais, graças a Deus, não tive depressão, né? Mas minha esposa já passou por esse momento difícil. E eu sei como é. Porque às vezes nós queremos julgar, mas só quem passa sabe como é difícil. Então não é brincadeira. Não é porque a pessoa muitas das vezes serve ao Senhor que não vai ter essa doença. Ela vem para atingir todos, né, como foi falado aqui. E algo que eu quero estar passando para cada um que está assistindo, quando a pessoa está nesse momento, você pode fazer de tudo para agradar ela, que ela, né, ela vai se sentir inútil, vai se sentir infeliz. Você pode dar o melhor presente e não vai agradar. Pode até sorrir, mas por dentro está machucada. E eu falo isso porque minha esposa, por mais que eu tratava ela bem e trato ela bem, esse momento que ela passou, ela só chorava. E eu lembro que eu até falava para ela assim, ó, mas por que você está assim? O que eu fiz para você? Ela falou, eu não fiz nada. Você não fez nada, eu só quero chorar. Então é um momento que nós temos que procurar cuidar, procurar observar, procurar orar. E se qualquer dia você tem uma oportunidade de conversar com ela, converse com ela que você vai entender. E algo que fez ela vencer esse mal, né, como o pastor Leandro disse, né, também o nosso irmão Marcos Mendes disse, né, ela tomou remédio, teve que tomar depressivo, remédio para contra a depressão, mas passou um grande período e graças a Deus, Deus tocou no coração dela, visitou ela à noite, né, na madrugada, que graças a Deus ela é uma serva do Senhor que tem buscado bem muito ao Senhor e mesmo assim pegou essa doença. E quando Deus visitou ela, né, ela conta que Deus falou algo com ela que era para ela largar esse remédio, que não era para usar mais. Então naquele momento ela foi decidida, como foi falado aqui, ela usou a fé, não que ela não tinha fé. Às vezes é necessário, como foi dito, tratar com remédio, psicólogo, mas às vezes também é a fé. E a partir desse momento que ela usou a fé e falou, a partir de hoje não tomo mais, graças a Deus ela está boa até hoje. Então que nós possamos, né, aprender do testemunho das outras pessoas, não julgar, mas sim colocar no lugar das pessoas, né, e o melhor remédio é Deus, mas às vezes é necessário ter amigo, ter cuidado de outras pessoas. Amém. São palavras muito bonitas, né? Eu vou encerrar aqui a minha participação. Eu ia falar de Davi, que assim, tem uma forma de você enfrentar, né? Porque a vida está aí e você tem que enfrentar ela, não tem para onde correr. E aí, como eu já disse aqui, a gente tem que prevenir o que vai prevenir. Hoje eu estou com meu carro ali fora, eu acho que eu falei isso num podcast.
Estou com o meu carro ali fora e pode ser que eu chegue lá agora, o pneu dele está furado, ou o carro não pegue, ou o motor funde, pode acontecer. Então tem que estar pronto para essa perda, para esse mal, né? Para mim não ficar bitolado nisso aí. E o que eu acho interessante é que a gente não vai conseguir desbloquear todas as pessoas. A gente não vai conseguir desbloquear todas as pessoas, né? Mas o maior número de pessoas que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Isso com oração e com jejum. Eu costumo dizer, hoje eu fui visitar um pastor, que foi meu pai na fé, pastor José dos Santos, né? Inclusive, no final aí, gostaria de nós estarmos orando por ele. Mas ele me ensinou a não ser um pregador modinha. O que tem muito hoje é pregador modinha, que ele quer status, ele quer falar bonito no púlpito, mas saiu do púlpito ele não consegue conversar com ninguém, ele não consegue lidar com pessoas, né? E as mensagens que nós pregamos, né, inclusive são as que estão as mais assistidas no canal da IPEG, são mensagens para transformar vidas. Não resolve nada você me aplaudir ou elogiar as mensagens que nós pregamos se ela não muda a sua vida, se não transforma a sua vida. Então isso não é importante. A gente não pode estar preso ao passado, porque normalmente a pessoa fica presa ao passado, fica presa ao que aconteceu, às vezes ela sofreu foi traída, às vezes ela o marido cometeu um adultério, ou vice-versa, e ela fica presa ao passado. Tem pessoas que ficam presas ao passado e levam a depressão dela pro resto da vida. Às vezes foi abusada, né? E ela fica presa ao passado. Né? E outras pessoas ficam ansiosas pelo que vai acontecer no futuro, como pessoas que perderam na pandemia mesmo, que não conseguiram, que fecharam seus estabelecimentos, que perderam seus estabelecimentos, né? Que fecharam seus estabelecimentos, e aí acabaram tirando a própria vida, porque não ia ter dinheiro mais para sustentar a família. Foi até triste que você viu um pai de família que era rico, de repente ele faliu, ele matou a família inteira, depois se matou, porque ele não tinha condições de imaginar num futuro bom. Então as pessoas ficam presas ao passado e ansiosas com o futuro. Então isso é importante, porque na oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Porque não dá para você comer o pão que você comeu ontem. Dá, irmão Marcos? Para comer o pão do passado? Não dá. E para comer o pão do futuro? Também não dá. Então você tem que viver o de hoje. Porção de hoje. Então se eu magoei o pastor Nilson agora, há 1 minuto atrás, já é passado. Já é passado. Então tem que seguir em frente. O pastor Nilson pode ter se magoado comigo, mas já virou passado. Ele tem que conversar comigo, porque foi há 1 minuto atrás. Então você tem que conversar comigo e entender que isso já é passado, né? E viver o presente. O presente é o quê? Eu quero continuar minha amizade com o Leandro. E eu acho isso interessante porque o salmista Davi, ele era assim, eu acho ele interessante, e o apóstolo Paulo, que eles sabiam enfrentar esses momentos difíceis de forma extraordinária. É muito bom ouvir louvores, né? É muito bom cantar. O salmista Davi está ali, ó, cheio de salmos, porque você vê em cada situação dele, ele salmodia, ele fala o que está acontecendo com ele, né? Ele enfrenta os problemas dele. Interessante que ele tem um chamado para ser rei, e ele não fez nada, e de repente Saul começa a perseguir ele, e ele tem que correr para tudo quanto é lado. E aonde ele passa a morte, aonde ele passa, existe alguma desgraça acontecendo. Ele tinha tudo para tirar a própria vida e pensar assim, não, Deus não existe. Porque quando Saul começou a perseguir ele, e ele fugiu, ele foi lá para o lugar do sacerdote lá, pegou a espada de Golias, você conhece a história? E depois que Saul foi lá, matou todo mundo. Matou todos os sacerdotes, escapou um. Um escapou, e Davi está ali. Até que ele chegou um momento que ele não podia mais morar em Israel, escondeu a família dele na terra dos Moabitas, e ele foi morar na terra dos filisteus, né? Então ele está enfrentando a perseguição de Saul, longe do que era para ser. Ele está na terra dos filisteus, sendo que Deus chamou ele para ser rei de Israel. Mas ele sofria tanta perseguição, que ele chegou até um ponto que ele falou assim, Saul, o que eu te fiz? O que eu te fiz? Mas ele andou por todo Israel, e andou por toda a terra dos filisteus, e chegou um momento em que ele falhou, que ele ia lutar contra o próprio Israel, ele ia lutar contra o próprio povo, que Deus chamou ele para ser rei, mas Deus impediu que ele fizesse isso, e quando ele volta para trás, passou a terra que ele morava dos filisteus, a Bíblia diz que levaram todas as mulheres dos seus homens, e os seus filhos também. A Bíblia vai dizer que ele chorou, irmão Marcos, até perder a força. Ele e os homens choraram até perder a força, e os homens que estavam ali, com ele, começaram a levantar pedras para matar ele, vamos matar apedrejado. Sabe o que ele fez nesse momento? Ele falou assim, calma aí, eu tenho um chamado, eu sou rei de Israel, eu sou o rei de Israel, e eu não pedi isso, eu não pedi para ser o rei de Israel, foi ele que disse que eu sou o rei de Israel. Aí ele disse assim para as pessoas que estavam ali, para os soldados que estavam ali, rapaz, baixa as pedras aí, guarda todo mundo as pedras, ninguém vai me matar aqui não, vamos orar. E ele começou a orar,
falar com Deus. E Deus falou assim para ele: vai, que eu vou te entregar os inimigos na mão. Então e engraçado que ele assim, a forma como ele enfrenta os problemas é muito linda. Porque às vezes você tem que ser doido. Às vezes você tem que ser doido, irmão Marcos. Você tem que entender, você tem que chegar o seu problema, chegar lá no quarto lá, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas chega lá no quarto lá, fecha a porta, dá uma de doido, fala assim: Deus, não estou aguentando, não está difícil demais. Eu tenho que gritar, pedir socorro. Por quê? Foi o que ele fez. Tem um momento lá que ele vai falar com o rei dos filisteus, que ele está sozinho. Você já deve ter lido essa passagem, que ele está sozinho. E as pessoas estão falando assim: olha quem está aqui no meio de nós, o homem que matou Golias, que ele está na terra dos filisteus. O homem que matou Golias está aqui. E ele está na terra dos filisteus. E ele falou assim: não é esse daí que as mulheres dizem que Saul matou milhares e Davi 10 de milhares? Poxa, o que ele está fazendo aqui? Não é ele que mata os filisteus, não é ele que destrói o inimigo? E ele está indo diante do rei Ax. Sabe o que ele faz para subir para fugir desse problema? Dá de doido. Começa a riscar a parede, solta a baba pela boca e fala assim, e os caras falam assim: é esse doido aí que você me trouxe para resolver seus problemas? Esse doido aí que você está me dizendo que eu corro perigo? Esse homem está doido, daí como ele está aí riscando as paredes, babando. Mas foi uma forma que ele saiu para enfrentar o problema dele, se fazendo de louco. E a Bíblia vai dizer que ele se escondeu numa caverna. E depois que ele se escondeu nessa caverna, 400 homens desgostosos da vida, tristes da vida, se ajuntaram a ele e viraram o soldado deles e foram considerados valentes de Davi. Olha que interessante, ele andou na terra dos filisteus, ele conhecia tudo na terra dos filisteus. Então todo o mal que aconteceu com ele foi benéfico para ele lá na frente, quando ele virou rei de Israel. Porque quando ele virou rei de Israel, que ele tinha que enfrentar filisteu, o que ele conhecia na terra dos filisteus? Tudo. Porque toda a perseguição que ele sofria, ele correu por todo Israel. Toda a perseguição que ele sofria, ele correu por toda a terra dos filisteus. E ninguém conhecia mais que Davi a terra dos filisteus e o próprio Israel. Porque toda a perseguição que ele passou, ele estava agora sendo benéfico para ele. Então hoje você pode estar vivendo um mal que você não entende. Mas o mal que você vive hoje, se você ficar firme, você vai agradecer a Deus pelo mal que você viveu. Né? Porque esse mal que vai contribuir para o seu bem. Tá bom? E eu vou encerrar a minha participação dizendo isso aí, em frente. Né? Se for preciso procurar um psicólogo, procure. Eu tenho 2 indicações muito boas. Não há nenhum mal nisso, né? É benéfico, ajuda. E para você não chegar numa situação de ter que tomar remédio, né? Isso é triste, né? Como chegou a nossa irmã Thalita. Mas nós estamos aqui para te apoiar. E se você precisar, encontra a gente no Face aí. Tem Leandro Santos, Marcos Mendes, Pastor Nilson, missionária Thalita. Estamos aí, você procura o nosso contato, fale conosco, a gente vai estar todos ouvidos aí para ouvir você. E antes de encerrar, nós gostaríamos de orar, mas vamos aí falar com o Pastor Nilson, não sei se o Marcos tem mais algo a dizer, mas é isso, né? Tem que enfrentar, tem que gritar, tem que dar um alerta e falar, porque, como sempre diz, o céu sempre estará aberto para nos socorrer, sempre. Jesus disse bem claro: eu não vou deixar você sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Então não fique pensando no passado. É difícil desligar, mas tem que ter esse desbloqueio aí. Desbloquear a mente, desligar do passado. Não vai ser fácil, mas é preciso lutar. Para desligar do passado, não ter ansiedade do futuro e viver o presente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Come o pão de hoje, viva o hoje. Né? Sorria, por mais que a vida esteja te batendo, dá um sorriso aí. Né? Eu lembro que de uma das consultas com o Fernando, meu amigo, eu não estava muito bem, não estava bem mesmo. Ele falou assim: liga aí agora. Fez uma chamada de vídeo. Ele falou assim: começa a correr. Eu falei: o quê? Começa a correr e dá risada. Eu falei: o quê? Faz de louco. O Davi não fez de louco? Faz de louco também. Então eu comecei a correr no quarto e dar risada. Correr e dar risada. Até que a tristeza foi embora. Então tem que sair. Não importa quando você vai sair, mas é preciso sair. Né? E nós estamos aqui para te ajudar. Em nome de Jesus. Então, daqui a pouco nós vamos estar encerrando, né? Vou deixar o nosso presbítero Marcos falar mais algo, né? Eu estava observando aqui, tem bastante gente nos acompanhando, né? Quero dar uma paz aí. Deus abençoe nosso irmão Claudinei, né? O nosso amigo Pitoco, para quem conhece lá na Cassol. Nosso amigo obreiro Alcides também está nos acompanhando. Vanessa Santos, Ronaldo, né, a Vanessa Santos, todos aí, Deus abençoe. Rodrigo Batista também, Maria Helena, né, Bismarck Santos,
Deus abençoe a tua vida, Fernando, Assis, Marcos Alves, lá da Cassol, o Hermes, o Renan, né? Que Deus venha abençoar cada um de vocês grandemente, né? Martins, né? Deus abençoe a todos grandemente, compartilhe, assiste, eu tenho certeza, né, que tudo que foi falado aqui, com certeza, né, vai ser benéfico à vida de cada um de vocês, né? Vou deixar que o nosso irmão Marcos Mendes fala mais algo, né, para nós estar encerrando, né? Eu quero também pedir desculpa, né, porque foi tudo improvisado, né? O som deu um probleminha aí, mas eu creio que em breve, né, vamos estar ajeitando e vai ser mil maravilhas, né? A honra do Senhor. Quero também já, né, agradecer a cada irmão que esteve assistindo, né? Meu amigo Cartolino, né? Meu amigo Cartolino, que Deus abençoe a sua vida, minha pastora Núbia, a minha esposa Marisa, né? Bismarck, meu grande amigo. Bismarck, aqui na live, ele comentou que nesse tipo de depressão é oração e jejum, né? Muito bem colocado, que Deus te abençoe, meu amigo, a sua vida. Tenho certeza que não vai ficar só nessa, né? Ou vai ficar só nessa? Não vai ficar só nessa, irmãos, né? Vanessa, que Deus abençoe, minha cunhada, a tua vida, o meu irmão Carlos, que Deus abençoe, né, poderosamente a vida dos irmãos. Sou grato a Deus pelo convite, né, de estar do lado de dois grandes homens de Deus. O Leandro, eu me espelho bastante nele, né? Me espelho bastante nele, um homem de Deus que sempre nos dá conselho e conversa bastante conosco na hora do almoço, né? Pastor Nilson, como sempre, a gente conhecemos um pouquinho, né? Sou grato a Deus por tudo quanto ele tem feito. Meus irmãos, tudo sobre o que nós falamos, gostaria que você entendesse que todo momento e toda circunstância que você estiver, não importa, né, se a depressão está te afogando, né, afogando você, mas peça socorro, né, peça ajuda, procure realmente um psicólogo ou um psiquiatra, né? Leandro, tem pessoas que falam assim, né? Psiquiatra é para doido, né? Só que eu quero falar para você que psiquiatra não é para doido, não é somente para doido, né? Tem gente que fala, não, eu não vou no psiquiatra porque é para doido, né? Não, para com isso, irmão, para com isso, né? Procure aí, tá? Ajuda, peça ajuda, tá? Em nome de Jesus, porque eu tenho a certeza que você procurando ajuda, você vai encontrar ali um alívio, né? Um alívio. Eu confesso, irmãos, que eu até falei para minha esposa, eu vou comentar lá rápido. A minha esposa falou assim, vou comentar rápido lá algo que aconteceu comigo, né? Eu disse que depressão, né, tem diferença com a tristeza. Lembro-me bem que a minha esposa falou assim para mim, Marcos, eu sonhei que a minha mãe me dava uma roupa de um menino azul. Eu falei assim, como assim a roupa de um menino azul? Você não pode ter filho? Eu ainda duvidei. Eu já tenho o Cauã e a Eloá. Eu falei assim, como assim você não pode ter filho? Tá doida? Sua mãe já morreu. Eu falei para ela, sua mãe já morreu, como assim? Ela falou, não, eu sonhei que a minha mãe veio me dar uma roupa azul. Eu falei, tá de brincadeira, né? E fiquei com aquilo na mente, né? Eu falei assim, pô, os dias que nós vivemos já não é fácil. Trabalhar também não é fácil, né? Porque quem fala assim que gosta de trabalhar, brincadeira, não gosta, tô brincando, irmãos. Trabalhar, né? Querendo ou não, tem que trabalhar para sustentar a família, mas vamos lá. Passou uns tempo, ela na brincadeira foi para fazer um exame, para ver se estava grávida. Aí ela me manda uma mensagem de casa pro trabalho para mim, falando assim, olha aí que eu fiz. Fez o exame, eu vi lá uns 3 pontinhos no exame de farmácia. Eu falei assim, é brincadeira. É brincadeira. É o que nós acabamos de falar, entenda, irmãos? Que ninguém é Superman. Filho é bênção, com certeza, filho é bênção. Né? É bênção de Deus. Quando ela mostrou aquilo, eu já fiquei meio assim. Eu falei, nossa, eu já tenho 2 filhos. Né? E só eu trabalhando, eu falei, meu Deus, agora o negócio vai pegar pro lado. Né? Tem que trabalhar dobrado. Né? Primeiro, não tinha uma possibilidade dela gerar mais filho porque ela estava fazendo tratamento no ovário, no útero, né? Então ela tinha um cisto no ovário, era muito difícil, o médico falou que era muito difícil ela engravidar, Leandro. E quando ela fala para mim que fez exame e constou que estava grávida, ela partiu por de sangue. Partiu por de sangue e constou que estava grávida. Lembro como hoje eu sentei num degrau do banheiro de casa na hora que ela falou que estava grávida. Lembro como hoje sentei
abaixei a cabeça e falei, meu Deus. Automaticamente eu senti um desespero. Eu senti um desespero, uma vontade de chorar. Falei para essa filha, vou entrar em depressão. Falei, vou entrar em depressão. Quem conhece a minha filha Eloá sabe que é uma menina abençoada por Deus, né? Vale 10 meninos, ali vale 10 meninos. Falei assim, agora já era, meu Deus. E ali fiquei triste, com vontade de chorar, desanimada. Falei, meu Deus. Lembro que logo no comecinho do trabalho nós pegamos ali, a Cassol pegou uma obra muito grande, com um grau de dificuldade, as peças enormes. E eu estava passando um aperto, né? Chegava em casa e falava, filha, não estou bem. A minha mente está a mil. Uma vez eu pregava aqui na igreja de Pegue e não consegui ministrar. Eu lembro a mensagem, era sobre João na ilha de Patmos. Aquele dia eu preguei com um coração angustiado, com vontade de chorar. Perdi até a noção da mensagem. Desesperado, pensando, problema no trabalho. Agora saber que é pai, tendo 2 filhos, né? E só você trabalha, é meio difícil. E aquilo veio como se fosse um peso maior. Foi assim, agora para mim já era, né? Não sei mais o que vou fazer. Tem gente que fala assim, é difícil ter filho no mundo que estamos vivendo. É difícil a situação financeira, é a educação. E pensei, falei assim, nossa, meu Deus, e agora? E agora? Aí, parado algum tempo, né, pensando, até chegar um moço na Cassol, né, eu vou até, posso comentar o nome dele aqui, irmão? Aguinaldo. O Aguinaldo. Ele chegar para mim, ele conversar comigo, é o que eu costumo falar, e acabamos de falar, vai da conversa, vai do diálogo, vai do bate-papo, vai de uma troca de ideia. Ele chegou para mim e falou assim, quando tem muito problema, muitos desafios, né, a gente temos que selecionar e separar certos tipos de problemas, né, que isso vai acarretar. Isso vai fazer com que você fique pesado, isso vai fazer com que você fique pensando negativo e frustrado, né? Então faz o seguinte, comece a separar problema de casa, problema de trabalho, começa a selecionar certos tipos de problemas, né? E através de uma conversa com ele, né, sem ele entender o que eu estava passando, sem ele entender o que eu estava num momento difícil ali, só eu e Deus sabia, através de uma conversa e um bate-papo, o meu astral, o meu ânimo, a minha força, ela se renovou. Ou seja, converse, abra o seu coração, né? Não tenha vergonha de expor o que você está passando, o problema que você está passando. Não se sufoque com esse problema, não se sufoque com essa dificuldade, não vai se afogar, não vai se afogar com esses problemas. Então eu deixo aqui, né, um caminho para você, peça socorro, peça ajuda. E ajuda, nós sabemos bem que a ajuda, ela sempre vai vir do alto. Quando todos os recursos aqui da terra se acabar, olhe para cima, porque o nosso socorro vem de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí. Em nome de Jesus, tenha uma ótima noite. Amém? Valdemar entrou na live, vários amigos aí que entraram na live, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, né? E é isso, pastor. Vamos orar e precisar de ajuda, estamos aqui. Põe louvor aí na sua casa agora, né? Ora a Deus no momento, tira um período de oração e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Dá uma de doida aí, corre pela casa, escuta o hino, dá glória a Jesus e com certeza Deus vai mudar o quadro aí que está na sua vida. Então, eu quero aqui agradecer cada um, né, que pôde participar desta live. Como eu disse, compartilhe, né, todos que acompanharam, viu, né, palavra com muita sabedoria, né, através, usando a palavra do Senhor. E todos nós sabemos, né, que muitos podem ser, né, afligidos por esse mal, mas que vocês possam, né, confiar no Senhor, pedir ajuda, como foi dito, né, às vezes, né, o que nós pensamos, achamos que a pessoa não vai entender, vai ter pessoas que vai te julgar sim, mas sempre Deus vai colocar uma pessoa boa para entender você, para te aconselhar. Então não desespere, né, porque nós sabemos que quando a pessoa está nesse momento difícil, é como o nosso irmão Marcos Mendes disse, né, às vezes quer tirar a própria vida. E para a pessoa chegar nesse ponto, é um momento que ele não vê ajuda, né, não encontra ajuda em ninguém.
Então, se alguém está passando por isso e pedir ajuda para você, esteja pronta para ouvir. Às vezes nós não tem tempo para as pessoas. E às vezes a pessoa quer apenas um conselho. Tá bom? Aqueles que também precisam de algo, procure também. Não queira tirar a vida que Deus tem te dado. Tá bom? Deus, ele pode cuidar. Deus pode colocar pessoas boas para ajudar você a passar por esse momento difícil. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe, né, o povo da Cassol. Grandes amigos meus acompanharam a live. Não vou citar nome, mas eu peço que Deus abençoe a todos. Deus abençoe também o povo da IPEG, né? Deus abençoe cada um que está acompanhando aí. Não vou citar nomes, mas eu quero deixar a paz do Senhor a cada um de vocês. Amém? E que na próxima vez, né, que nós fazemos, vamos estar divulgando. E eu creio que vai ser bênção e que vocês também estejam assistindo. Tá bom? Só quero encerrar com mais uma palavra. É que aqueles que ainda não acompanhem, né, o canal de pregação da IPEG do Jardim Moreira, né, canal Pregação IPEG. Então, esteja acompanhando. Entra lá no YouTube, escreve lá Pregação IPEG. Ali vai ter muitas pregações abençoadas, né? Algumas do Marcos Mendes, outras do Leandro Santos e também algumas minhas lá também. Então esteja acompanhando, tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Amém? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite. Né? Vamos estar fazendo uma oração para encerrar. O Elias pediu oração também, né? Tem um pedido de oração aqui do Elias. Deus abençoe você, Elias. Vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Pai eterno, todo-poderoso, te glorificamos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Só o Senhor conhece a cada coração que assistiu essa live e cada coração que está passando por um momento difícil neste momento. Pessoas que estão à beira de uma depressão, pessoas que estão à beira de, às vezes, olhando por uma corda agora com uma arma na mão. Só o Senhor conhece. Às vezes o próprio cristão desistindo da sua fé, desistindo de tudo que a vida lhe propõe. Senhor Deus, mas nós sabemos que acima de todas as dores, de todas as aflições, existe o Senhor que está no controle de tudo. E por estar no controle de tudo que nós rogamos por essas vidas nesta noite. Rogamos pela vida do Elias, rogamos pela vida do Alcides, rogamos pela vida de todos, meu Pai amado, que estiveram nessa live, que ouviram, e aqueles que vão assistir depois. Que as tuas mãos estejam estendidas, que o teu poder, a tua graça, o teu Espírito Santo os conduza a cada um ao caminho da paz. A tua palavra, Senhor Deus, é luz, é lâmpada para os nossos caminhos, meu Pai. Nós pedimos, meu Pai amado, que a tua palavra penetre nesta oportunidade. Vai até a divisão da alma, juntas e medulas, e decide, Senhor Deus, a intenção dos corações, e glorifique o teu nome, Senhor Deus. Que tudo ocorra para a glória do teu santo e bendito nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.